Você é um estorvo, velha nojenta. A frase cortou o ar do pátio da Igreja Assembleia de Deus como uma lâmina envenenada. Meu filho Everton cuspiu essas palavras com tanto veneno que senti minha alma se despedaçar ali mesmo, na frente de toda a congregação. 62 pessoas pararam de conversar ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado como chumbo. Meu nome é Divina Lopes, tenho 53 anos, e naquele domingo de outubro, no pátio da igreja onde congrego há 23 anos, descobri que criar um filho com amor incondicional não é garantia de que ele te amará de volta, nem mesmo que te respeitará. Estava ali parada, ainda segurando na mão o programa do culto que tinha acabado de terminar. Um papel simples, com a ordem do culto e os avisos da semana. Minhas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de emoção. O pastor havia pregado sobre honrar pai e mãe. Que ironia divina, não é mesmo? E eu, que sempre fui exemplo de mãe dedicada, exemplo de mulher trabalhadora e fiel, acabei sendo humilhada pelo próprio filho no lugar mais sagrado da minha vida. O sol da tarde batia forte no pátio de concreto da igreja. Era um daqueles domingos quentes de outubro em Belo Horizonte, com o céu azul sem nuvens e o cheiro de comida caseira que vinha das casas vizinhas. As crianças corriam entre as pessoas, as mulheres conversavam sobre a semana que passou, os homens discutiam futebol próximo ao portão de ferro. Era um ambiente de paz, de comunhão, de família. Até meu filho abrir a boca. Everton tem 35 anos, é analista de sistemas, formado em sistemas de informação pela PUC Minas. Tem 1,80 m de altura, ombros largos que herdou do pai e aqueles olhos castanhos que sempre foram meu ponto fraco. O cabelo castanho claro, sempre bem penteado, o rosto ainda jovem apesar dos 35 anos. Sempre foi um homem bonito, elegante, que chamava a atenção onde passava. E eu sempre tive tanto orgulho dele. Mas naquele momento, olhando para aquele homem de terno preto que eu mesma tinha passado a ferro na sexta-feira anterior, deixando as mangas perfeitas, o vinco da calça impecável, vi um estranho cruel, ingrato e covarde. Um estranho que estava destruindo meu coração na frente de dezenas de pessoas que me conheciam desde que cheguei nesta cidade. Tudo começou quando Dona Benedita se aproximou de nós no pátio. Ela é uma senhora de 72 anos, cabelos brancos sempre presos num coque baixo, óculos de leitura pendurados no peito por uma correntinha dourada. Dona Benedita me conhece desde que cheguei nesta igreja, 23 anos atrás, quando era uma jovem mãe solteira procurando refúgio e comunidade. Ela estava radiante naquele domingo, com aquele sorriso largo que sempre estampa no rosto quando tem uma novidade boa para contar, ajeitando o lenço florido vermelho que sempre usa na cabeça. "Everton, que filho abençoado você é!" ela exclamou, seus olhos brilhando atrás dos óculos grossos. "Sua mãe me contou que trabalhou dobrado para comprar esse carro lindo para você." Ela passou semanas me contando sobre o financiamento, sobre como estava economizando em tudo para conseguir pagar as prestações. Que exemplo de mãe cristã! Quantas mães fariam o que ela fez? Que sacrifício lindo! Senti o corpo do meu filho enrijecer ao meu lado como uma tábua. Os músculos dos ombros ficaram tensos sob o tecido do paletó. A respiração mudou de ritmo. Fernanda, a namorada dele, uma dentista de 32 anos, toda delicada com seu vestido bege de tecido fino e sapatos de salto nude, ficou visivelmente desconfortável. Ela olhou para Everton com uma expressão que eu não consegui decifrar na hora, mas que depois entendi ser uma mistura de vergonha e constrangimento. Suas bochechas ficaram rosadas e ela abaixou o olhar para a bolsa pequena que segurava com as duas mãos. "Dona Benedita, a senhora está exagerando." Tentei amenizar, sentindo que algo não estava certo no ar. Havia uma tensão que eu não conseguia explicar, como se uma tempestade estivesse se formando num céu aparentemente claro. Mas ela continuou,
animada, sem perceber o clima pesado que havia se instalado. Exagerando nada. A Divina me contou como fez o financiamento, como vai pagar as prestações pelos próximos 5 anos. Me contou que vai ter que economizar na comida, que talvez tenha que pegar trabalho extra nos fins de semana. Que sacrifício lindo de mãe! E olha que carro maravilhoso conseguiu comprar. Um Honda Civic novinho, 0 km. Você tem muita sorte de ter uma mãe assim, menino. Muito filho por aí não tem nem a metade do amor que sua mãe tem por você. Foi nesse momento que vi o rosto do meu filho se transformar completamente. A pele ficou vermelha como pimenta. As veias do pescoço saltaram como cordas esticadas e ele me olhou com um ódio que jamais pensei que seria capaz de sentir por mim. Seus olhos, que sempre foram meu refúgio nos momentos difíceis, que sempre me olhavam com carinho quando eu chegava cansada do trabalho, se tornaram 2 poças de raiva pura, de desprezo, de vergonha. Fernanda tocou o braço dele com delicadeza, tentando acalmá-lo, sussurrando: "Everton, calma." Mas ele estava fora de si. Olhou ao redor, viu que mais pessoas estavam prestando atenção na nossa conversa. Seu Joaquim, que sempre conversava com outros homens próximo ao portão, havia parado de falar e olhava na nossa direção. As irmãs do grupo de oração, que sempre me cumprimentavam com carinho depois do culto, estavam prestando atenção. Até algumas crianças pararam de brincar para olhar. E foi aí que meu filho explodiu como uma bomba. "Mãe, por que você fica falando da minha vida para todo mundo?" A voz dele saiu baixa no início, mas carregada de uma agressividade que me fez dar um passo para trás instintivamente. "Você não sabe ficar na sua? Tem que ficar contando meus problemas para toda a igreja?" "Filho, eu só estava..." Tentei explicar, mas ele me cortou. "Você é um estorvo, velha nojenta. Fica se metendo na minha vida, controlando tudo o que eu faço, falando coisas que não deve. Não aguento mais essa situação. Você me envergonha." O pátio inteiro parou. Literalmente. Conversas cessaram no meio das frases, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa numa televisão. Crianças pararam de correr e olharam com os olhos arregalados. As mulheres que conversavam sobre receitas ficaram boquiabertas. Os homens que discutiam o jogo do Atlético se viraram para olhar. Até o vento pareceu pausar para ouvir melhor a humilhação que eu estava passando. Dona Benedita ficou com a boca aberta, a mão no peito, claramente chocada. Ela nunca havia presenciado uma cena como aquela em todos os seus 72 anos de vida. Seu Joaquim, que estava conversando com outros homens próximo ao portão, se virou completamente para olhar, com uma expressão de indignação. As irmãs do grupo de oração, Dona Carmen, Dona Rosa e Irmã Lucinha, que sempre me cumprimentavam com carinho e me perguntavam sobre a semana, me olharam com uma mistura de pena, constrangimento e choque. Pastor Henrique, que havia saído da igreja naquele momento para se despedir dos fiéis, presenciou tudo. Ele parou na porta, ainda vestindo o terno preto do culto, com a Bíblia na mão, e ficou observando a cena com uma expressão grave. Senti as lágrimas queimando meus olhos como água fervente, mas não conseguia chorar. Era como se meu corpo tivesse entrado em choque, como se meu cérebro se recusasse a processar o que estava acontecendo. 35 anos. 35 anos de vida dedicada àquele menino, e era assim que ele me retribuía? Na frente de toda a comunidade que me conhecia como a mãe exemplar, a mulher trabalhadora, a fiel que nunca faltava aos cultos, que sempre contribuía com o que podia, que sempre estava disposta a me ajudar quem precisasse? "Everton." Tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro fraco, quase inaudível. "E não precisa mais me controlar!" Ele gritou ainda mais alto, pegando Fernanda pelo braço com uma força que a fez fazer uma careta de dor. "Eu sou adulto, formado, tenho meu trabalho, posso fazer o que quiser com o que é meu. Não preciso de mãe grudenta me vigiando." Fernanda estava claramente mortificada. Seu rosto estava vermelho de vergonha. Ela olhava para o chão, evitando fazer contato visual comigo ou com qualquer pessoa ali presente.
Era óbvio que ela queria estar em qualquer lugar menos ali, presenciando aquela cena humilhante. Everton arrastou Fernanda em direção ao Honda Civic prata, que brilhava sob o sol da tarde. O carro que eu havia comprado para ele. O carro que estava me custando R$ 790 por mês pelos próximos 5 anos. O carro que representava o maior sacrifício financeiro que eu havia feito em toda a minha vida. Pastor Henrique se aproximou de mim com passos rápidos, a preocupação estampada no rosto. Irmã Divina, você está bem? O que aconteceu aqui? Não estava. Não estava nem um pouco bem. Sentia como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado na frente de todo mundo. Mas o que eu ia dizer? Que havia criado um monstro? Que o filho que eu amava mais que a minha própria vida tinha acabado de me humilhar da pior forma possível no lugar onde eu buscava paz e consolo? Estou sim, pastor. Menti, tentando reorganizar os pensamentos que giravam em círculos na minha cabeça. Ele está passando por uma fase difícil no trabalho. Estresse, sabe como é. Mas por dentro eu sabia que aquilo não era fase. Aquilo não era estresse. Aquilo era revelação. Meu filho havia mostrado quem realmente era, e eu tinha que aceitar que durante 35 anos eu havia me enganado completamente sobre o caráter dele. As pessoas tentaram me consolar. Dona Benedita veio até mim com lágrimas nos olhos, se desculpando por ter causado a situação. Divina, minha filha, eu não imaginava. Se eu soubesse que ia dar nisso, nunca teria falado nada. Outras irmãs vieram me abraçar, sussurrando palavras de conforto. Isso vai passar. Deus tem um propósito. Filhos às vezes fazem a gente sofrer, mas o amor de mãe é maior. Mas eu só queria desaparecer. Só queria que o chão se abrisse e me engolisse, me levasse para longe daquela humilhação pública. Pastor Henrique pôs a mão no meu ombro. Irmã Divina, quer que eu converse com ele? Não, pastor. Obrigada, mas isso é problema nosso. Vai ficar tudo bem. Mais uma mentira. Nada estava bem e eu tinha a sensação de que nunca mais ficaria. Voltei para a casa de ônibus naquela tarde, coisa que não fazia há 3 semanas, desde que Everton havia ganhado o carro. Sentei no banco duro do coletivo, com o cheiro de diesel e suor, olhando pela janela embaçada as ruas de Belo Horizonte passando devagar no trânsito de domingo. E uma pergunta martelava na minha cabeça como um martelo incansável. Como eu havia chegado até aqui? Como uma mulher que acordava às 4 da manhã todos os dias para trabalhar, que sustentava a casa sozinha há décadas, que havia criado um filho com tanto amor e dedicação que chegava a doer fisicamente, tinha chegado ao ponto de ser chamada de estorvo e velha nojenta pelo próprio filho? Como? Quando cheguei em casa, um apartamento simples de 2 quartos no bairro Concórdia, que eu alugava há 15 anos, encontrei um bilhete na mesa da cozinha. A letra apressada de Everton numa folha arrancada de um caderno. Vou passar o fim de semana na casa da Fernanda. Não me procure, preciso pensar. Sentei na mesma cadeira onde ele havia se sentado 3 meses antes para me pedir o carro. E, finalmente, chorei. Chorei por mim. Chorei pelo filho que eu pensava ter criado. Chorei pelos 35 anos que eu havia desperdiçado, achando que amor incondicional geraria gratidão. Chorei pela humilhação pública, pela vergonha que senti quando todos aqueles olhos me olharam com pena. Mas no fundo, muito no fundo, alguma coisa estava mudando dentro de mim. Uma sementinha de revolta, de indignação, de cansaço que eu não sabia que existia. Eu ainda não sabia. Mas aquele domingo foi o dia em que Divina Lopes, a mãe submissa e dedicada, começou a morrer para que uma nova mulher pudesse nascer. Uma mulher que talvez, finalmente, aprendesse a se valorizar. Naquela noite de domingo, sentada na cozinha da minha casa, olhando para aquele bilhete frio que meu filho havia deixado, eu me fiz a mesma pergunta que martelava na minha cabeça desde que saí da igreja.
Como foi que eu cheguei até aqui? A resposta estava enterrada em 35 anos de história. 35 anos de uma devoção que começou quando eu tinha apenas 17 anos e descobri que estava grávida numa manhã de dezembro de 1988, quando olhei para o teste de farmácia e vi 2 linhas azuis que mudariam minha vida para sempre. Eu era quase uma criança ainda, filha de Dona Maria das Graças e seu João Batista, que tinham uma pequena mercearia no bairro Concórdia. Meus pais eram pessoas simples, trabalhadores honestos que me criaram com amor, mas também com a rigidez que era comum naquela época. Papai era um homem sério, de poucas palavras, que acordava às 5 da manhã para abrir a mercearia e só fechava às 8 da noite. Mamãe era do lar, mas ajudava no comércio, cuidava da casa e ainda encontrava tempo para ser líder do grupo de mulheres na igreja batista que frequentávamos. Quando contei para ele sobre a gravidez, numa noite chuvosa de dezembro, o mundo desabou na nossa pequena sala. Lembro como se fosse hoje. Papai estava assistindo o Jornal Nacional, mamãe fazia crochê no sofá e eu estava morrendo de medo, com as mãos suando frio, reunindo coragem para falar. Pai, mãe, preciso contar uma coisa para vocês, disse com a voz trêmula. Quando falei que estava grávida, papai ficou branco como papel, desligou a televisão e ficou em silêncio por longos 5 minutos. Mamãe largou o crochê no chão e começou a chorar, não de alegria, mas de desespero. Divina, como foi que isso aconteceu? Onde foi que erramos na sua criação? O pai do Everton se chamava Roberto Silva, tinha 22 anos, trabalhava como mecânico numa oficina próxima de casa. Era bonito de rosto, cabelo preto ondulado, olhos verdes que sabiam mentir com facilidade. Tinha lábia, sabia falar bonito para uma menina inexperiente como eu, que nunca havia namorado sério antes dele. Namoramos por 8 meses intensos, 8 meses em que eu me apaixonei perdidamente por um homem que, descobri tarde demais, era incapaz de amar qualquer pessoa além de si mesmo. Quando soube da gravidez, Roberto me encontrou no portão da minha casa, numa tarde de janeiro de 1989, com o sol escaldante batendo no asfalto. Ele estava com o uniforme sujo de graxa da oficina, o cheiro de óleo diesel impregnado na roupa. Eu havia ensaiado como contar a notícia. Havia imaginado várias reações possíveis, mas não estava preparada para o que aconteceu. Roberto, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Comecei, com o coração disparado. Quando contei sobre a gravidez, ele me olhou como se eu fosse uma estranha que havia acabado de pedir dinheiro emprestado na rua. Isso não é problema meu, Divina. Você que se vire. Eu ainda sou novo, tenho a vida inteira pela frente. Não vou estragar tudo por causa de um erro. Um erro. Meu filho, que nem havia nascido ainda, já era considerado um erro pelo próprio pai. Roberto, mas você é o pai. Temos responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Você que foi descuidada. Resolve aí com sua família. Nunca mais o vi. Soube depois, por comentários de vizinhos, que ele se mudou para São Paulo uma semana depois da nossa conversa, sem deixar endereço, sem se despedir de ninguém. Não quis pensão, não quis saber se era menino ou menina, não demonstrou nenhum pingo de curiosidade ou responsabilidade, simplesmente sumiu da minha vida como se nunca tivesse existido. Meus pais, depois do choque inicial e de algumas noites de conversas tensas na cozinha, conversas que eu ouvia do meu quarto, onde ficava deitada chorando, me apoiaram. Papai chegou a procurar Roberto para conversar como homem, mas quando soube que ele havia sumido, voltou para casa com a expressão mais triste que já vi na vida dele. Divina, minha filha, disse mamãe numa manhã, me abraçando na cozinha enquanto eu tomava café com torrada. Chorei muito esses dias, não vou mentir. Não era assim que sonhava com meu primeiro neto. Mas Deus sabe de todas as coisas. Esse menino vai ser uma bênção, mesmo chegando de forma diferente do que esperávamos.
Everton nasceu numa manhã chuvosa de março de 1989, no Hospital Julia Kubitschek. Eu tinha 18 anos recém-completados. Estava sozinha na sala de parto. Naquela época, os pais não podiam entrar. E tinha muito medo. Medo da dor. Medo de não saber ser mãe. Medo de não conseguir sustentar uma criança. Mas quando segurei meu filho pela primeira vez, quando olhei naqueles olhinhos pequenos e perfeitos, quando senti o cheiro de bebê que é a coisa mais doce do mundo, fiz uma promessa silenciosa que guardei no coração por 35 anos. Você nunca vai passar necessidade. Você nunca vai sentir falta de pai porque vai ter o dobro de amor de mãe. Eu vou dar minha vida por você, se for preciso. Que ingenuidade a minha, não é? Pensar que amor dobrado compensaria uma ausência. Pensar que sacrifício maternal geraria automaticamente gratidão. Mas naquele momento, segurando meu bebê de 3,2 kg, eu realmente acreditava que poderia ser pai e mãe ao mesmo tempo. Os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida. Morava com meus pais, dividia meu quarto de solteira com Everton, que dormia num berço emprestado da vizinha Dona Socorro. O quarto era pequeno, mal cabia a cama de solteiro, o berço e um guarda-roupa velho de 2 portas. Mas era nosso cantinho, nosso refúgio. Papai ampliou a mercearia, construindo um quartinho nos fundos para nós dois, quando Everton completou 1 ano. Era pequeno, 3 metros por 3 metros, mas tinha uma janela que dava para o quintal, onde mamãe cultivava suas roseiras e seus pés de manjericão. Compramos uma cama de casal usada, um pequeno guarda-roupa, e Everton ganhou uma cama de criança que papai mesmo montou com carinho. Comecei a trabalhar quando Everton tinha apenas 6 meses. Não podia mais depender completamente dos meus pais. Eles já faziam muito deixando a gente morar na casa deles. Mamãe cuidava do Everton durante o dia enquanto eu fazia faxina nas casas do bairro. Acordava às 5 da manhã, dava mamadeira para ele, preparava a papinha que ele comeria ao longo do dia e saía para enfrentar o mundo. Meu primeiro emprego foi na casa de Dona Lourdes, uma senhora viúva que morava numa casa grande no bairro Sagrada Família. Chegava lá às 7 da manhã e trabalhava até às 5 da tarde, limpando a casa inteira, lavando roupas no tanque, passando tudo a ferro. Ganhava meio salário mínimo, mas era dinheiro certo no final do mês. Chegava em casa às 6 da tarde, morta de cansaço, com as mãos ressecadas de tanto produto de limpeza, as costas doendo de tanto esfregar chão e banheiro, mas sempre com um sorriso para meu filho. Everton era um bebê alegre, risonho, que batia palminha quando me via chegar. Aquele sorriso banguela fazia todo o cansaço desaparecer. Lembro de uma época, quando Everton tinha 2 anos, que eu trabalhava em 3 casas diferentes. Dona Lourdes de manhã, Dona Carmen à tarde, e ainda fazia costuras à noite para complementar a renda. Minhas mãos ficavam em carne viva de tanto sabão em pó, de tanto produto de limpeza. Desenvolvi uma alergia que fazia meus dedos descamarem, mas não podia parar de trabalhar. Havia noites que eu costurava até 2 da manhã, fazendo bainhas de calça, consertando roupas, fazendo pequenos ajustes para as vizinhas. Ganhava 5, 10 reais por cada peça, dinheiro que fazia diferença no orçamento apertado. Everton dormia no meu colo enquanto eu costurava e às vezes acordava no meio da madrugada chorando. Eu parava tudo, esquentava a mamadeira, ninava ele até dormir e voltava para a máquina de costura. Mas quando via meu menino bem vestido, bem alimentado, bem cuidado, achava que valia a pena todo o sacrifício. Comprava as melhores frutas para ele, a melhor carne, o leite mais caro. Eu comia o que sobrava, muitas vezes apenas arroz com ovo, para que ele pudesse comer frango, carne bovina, peixe. Everton sempre foi uma criança linda de se ver. Cabelo castanho clarinho que brilhava no sol, olhos castanhos grandes e expressivos, sempre risonho, sempre disposto a fazer gracinhas para quem olhasse para ele. As pessoas paravam na rua para elogiar. Que menino lindo! Parece até artista de televisão.
E eu sentia tanto orgulho que o peito quase explodia de felicidade. Era como se todos os sacrifícios, todas as noites mal dormidas, todas as horas extras de trabalho valessem a pena apenas para ouvir aqueles elogios. Quando ele completou 5 anos, consegui matriculá-lo numa escolinha particular perto de casa. Era cara para o meu orçamento, custava R$ 100 por mês, quase metade da minha renda na época. Mas eu fazia questão que ele tivesse a melhor educação possível. Trabalhei aos sábados fazendo faxina numa lanchonete para pagar a mensalidade. Everton sempre foi inteligente, curioso, questionador. Aprendeu a ler antes dos 6 anos, fazia continhas de cabeça que eu não conseguia acompanhar. As professoras sempre me chamavam para elogiar. Dona Divina, que filho bem criado a senhora tem. Educado, inteligente, respeitoso. Era meu maior orgulho ouvir isso. Sentia que estava no caminho certo, que todos os sacrifícios estavam dando resultado. Quando ele completou 7 anos, consegui um emprego melhor, uma oportunidade que mudou nossa vida. Comecei a trabalhar como faxineira no escritório de advocacia Mendes em Associados, no centro de Belo Horizonte. Era longe de casa, tinha que acordar às 4 da manhã para pegar 2 ônibus, o primeiro às 5h20, depois outro no centro da cidade, mas o salário era melhor e tinha carteira assinada, 13º, férias remuneradas. Era a estabilidade que eu tanto sonhava. O trabalho no escritório era puxado. 8 andares para limpar, 42 banheiros, 120 salas, corredores enormes. Eu limpava tudo sozinha, desde o térreo até o 8º andar. Começava pelo térreo às 6 da manhã e ia subindo andar por andar. Às 3 da tarde, quando terminava, minhas pernas estavam inchadas, minhas costas doíam, mas eu tinha orgulho do meu trabalho. Deixava tudo impecável, brilhando. Com o salário melhor, finalmente conseguimos sair da casa dos meus pais. Encontrei um apartamentinho pequeno para alugar 2 ruas acima, ainda no bairro Concórdia. 2 quartos, sala e cozinha, com apenas 40 metros quadrados. Estava meio deteriorado, papel de parede descascando, piso rachado em alguns pontos, torneiras pingando, mas eu via potencial. Passei 2 meses reformando aos fins de semana, com a ajuda de papai. Pintamos as paredes de branco, trocamos as torneiras, consertamos o que estava quebrado, deixamos tudo limpinho e cheiroso para meu filho. Comprei móveis usados, mas sempre escolhendo o que havia de melhor no meu orçamento. Um sofá marrom de 2 lugares, uma mesa de 4 cadeiras para a cozinha, uma estante pequena para a sala. Para o quarto do Everton, fiz questão de comprar tudo novo. Uma cama de solteiro marrom que ele havia visto numa loja e ficado encantado, um guarda-roupa pequeno mas bonito, uma mesa de estudos onde ele podia fazer as lições. Custou 3 meses do meu salário, pago em 12 vezes no cartão. Mas ver a felicidade dele no dia da mudança não teve preço. Mamãe, agora tenho meu próprio quarto. Ele tinha 8 anos e estava radiante, correndo de um lado para o outro, organizando seus brinquedos, seus livrinhos, como se fosse um palácio. Era a primeira vez na vida dele que tinha um espaço só seu. E a alegria dele me emocionou até as lágrimas. Durante toda a infância e adolescência do Everton, minha vida se resumia a uma rotina simples mas dedicada. Acordar às 4 da manhã, deixar o almoço pronto na panela, pegar o primeiro ônibus às 5h20, trabalhar o dia todo no escritório limpando e organizando, voltar para casa às 6 da tarde, ajudar com a lição de casa, jantar juntos conversando sobre o dia, assistir televisão e dormir. Eu não namorava, não saía, não tinha amigas. Minha vida social se resumia aos cultos de domingo na igreja e às conversas rápidas com as vizinhas. Todas as minhas energias, todo o meu tempo livre, todo o meu dinheiro eram dedicados ao meu filho. Ele era minha prioridade absoluta, minha razão de viver. Everton continuou sendo um aluno exemplar durante todo o ensino fundamental. Notas sempre entre 8 e 10. Nunca me deu trabalho com drogas,
más companhias ou problemas na escola. Era um menino educado que as professoras sempre elogiavam nas reuniões de pais. Dona Divina, o Everton é um dos melhores alunos da turma, participativo, inteligente, sempre com as tarefas em dia. Mas foi no ensino médio que comecei a perceber pequenas mudanças que, na época, achei que eram apenas fase de adolescente. Everton começou a se interessar mais por roupas de marca, a reclamar quando eu comprava tênis mais baratos, a comparar nossas condições financeiras com as dos colegas da escola. Mãe, por que a gente não pode ter um carro como a família do João Pedro? Ele perguntou uma vez, aos 15 anos, depois de voltar do aniversário de um colega. Filho, cada família tem suas possibilidades. A gente tem o que é nosso, com muito trabalho e honestidade. Mas é constrangedor ter que pedir carona para todo mundo. A palavra constrangedor me incomodou. Desde quando nossa vida era constrangedora? Desde quando trabalhar honestamente era motivo de vergonha? Quando ele quis fazer cursinho para entrar na faculdade de sistemas de informação, eu não hesitei, mesmo sabendo que seria um sacrifício financeiro enorme. Eram R$ 400 por mês, quase metade do meu salário na época, mas eu fazia questão que ele tivesse essa oportunidade que eu nunca tive. Trabalhei aos sábados fazendo faxina em mais 2 casas para pagar o cursinho. A casa de Dona Helena, uma professora aposentada, e a casa de seu Marcos, um contador. Acordava às 6 da manhã no sábado, trabalhava até às 6 da tarde, chegava em casa exausta, mas feliz por estar investindo no futuro do meu filho. Lembro do dia que ele passou no vestibular como se fosse ontem. Era uma manhã de dezembro. Eu estava preparando o almoço quando ele chegou em casa correndo, gritando: "Mãe, eu passei! Eu passei na faculdade!" Me abraçou com tanta força que quase me derrubou e choramos juntos de alegria. Eu me sentia a mãe mais orgulhosa do mundo. Meu filho ia ser formado, ia ter diploma universitário, ia ter oportunidades que eu nunca tive. Durante os 4 anos da faculdade, continuei me desdobrando para que ele não precisasse trabalhar. Mãe, quero me dedicar só aos estudos para tirar notas boas, ele me dizia, e eu concordava plenamente. Pagava a mensalidade da faculdade particular, R$ 600 por mês. Comprava os livros caros que os professores pediam, dava dinheiro para xerox, para projetos, para tudo que ele precisasse. Foram anos de sacrifício intenso. Houve momentos em que literalmente passei fome para que ele comesse bem. Não é exagero, é a verdade nua e crua. Havia dias que meu almoço era um pão com margarina para que sobrasse dinheiro para a carne do jantar dele. Dias que eu inventava que não estava com fome para que ele pudesse repetir o prato. Noites que fiquei acordada costurando para ganhar uns trocados extras que pagassem os materiais da faculdade. Mas eu fazia isso com gosto, com amor, porque sabia que estava investindo no futuro do meu filho. Cada sacrifício valia a pena quando eu via as notas boas que ele tirava, quando ouvia os professores elogiando sua dedicação, quando imaginava o futuro próspero que ele teria. Quando Everton se formou, em dezembro de 2011, eu estava na primeira fila da formatura, de vestido novo que comprei no centro da cidade verde-oliva, manga comprida, que custou 3 meses de economia, chorando de orgulho. Ver meu filho de beca, recebendo o diploma de bacharel em sistemas de informação, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Todo o sacrifício havia valido a pena. Eu tinha conseguido dar ao meu filho a educação que eu nunca tive. Depois da formatura, ele conseguiu emprego rapidamente. Era inteligente, competente, os patrões gostavam dele. Começou como programador júnior numa empresa pequena, depois foi promovido para analista de sistemas numa empresa maior. Começou a ganhar bem, muito melhor que eu, 2, 3 vezes mais que meu salário, mas continuou morando em casa. Mãe, por que vou sair de casa se aqui tenho comida boa, roupa lavada e você cuidando de tudo? Dizia ele rindo. E eu ficava feliz com isso, orgulhosa de ainda ser necessária na vida dele, de saber que ele estava bem cuidado.
Ele começou a namorar algumas meninas ao longo dos anos, mas nunca nada muito sério. Relacionamentos que duravam alguns meses e acabavam. Eu até chegava a conhecer algumas, mas ele nunca parecia estar realmente apaixonado. Até que conheceu Fernanda, 2 anos atrás. A primeira vez que ele trouxe ela em casa, eu percebi imediatamente que algo tinha mudado no meu filho. Everton ficou diferente, mas tenso, nervoso. Fernanda era claramente de classe social diferente da nossa. Roupas caras, cabelo sempre impecável, unhas feitas, jeito delicado de falar. Era educada comigo, mas eu sentia uma distância, um desconforto que não conseguia explicar. Foi quando Everton começou a ficar mais exigente com tudo em casa. Reclamava da decoração, dizia que a televisão era muito velha, que o sofá estava desgastado, que precisávamos modernizar as coisas. Mãe, a gente precisa melhorar nossa situação aqui. Mas modernizar com que dinheiro? Eu ganhava o mesmo salário há anos, e ele, apesar de ganhar bem, gastava tudo consigo mesmo. Roupas de marca, saídas com os amigos, restaurantes caros com Fernanda. Os sinais estavam todos ali, claros como a luz do dia, mas eu não quis ver. Quando ele começou a me pedir para não contar para Fernanda que eu era faxineira, eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Mãe, quando a Fernanda perguntar sobre seu trabalho, só fala que você é do lar, tá bom? É mais elegante, ele disse numa tarde, com um jeito constrangido que eu nunca havia visto antes. Elegante? Filho, trabalhar honestamente não é elegante? Ai, mãe, você sabe como é. O pessoal da Fernanda é diferente. Médicos, dentistas, advogados, é melhor evitar assunto. Eu deveria ter perguntado por que ele sentia necessidade de mentir sobre minha profissão. Deveria ter questionado por que meu trabalho honesto era motivo de vergonha. Mas eu não quis criar conflito. Que mãe quer ver o filho constrangido? Se mentir sobre minha profissão fazia ele se sentir melhor, que problema havia? Que problema havia? Como eu era ingênua! Como eu não percebi que estava criando um monstro movido pela vergonha que sentia de mim, da nossa vida simples, dos sacrifícios que eu fazia por ele. Agora, sentada nesta cozinha, remoendo toda essa história com o coração partido, eu entendia perfeitamente como havia chegado até ali. Havia chegado amando demais, sacrificando demais, aceitando demais. Havia chegado esquecendo que amor não pode ser unilateral, que respeito precisa ser mútuo, que gratidão não pode ser imposta. 35 anos depois daquele dia em que segurei meu bebê nos braços e prometi dar minha vida por ele, meu filho me chamou de estorvo e velha nojenta na frente de toda a igreja. E o pior de tudo, eu estava começando a perceber que, de alguma forma, eu havia permitido que isso acontecesse. Tinha alimentado a ingratidão com minha submissão. Tinha nutrido o desrespeito com minha tolerância excessiva. Tinha criado um homem que se envergonhava da própria mãe. E agora precisava decidir o que fazer com essa descoberta dolorosa. Agora eu entendia como havia chegado até aquele ponto de humilhação pública. Mas entender o passado não diminuía a dor do presente. Era preciso aceitar que eu havia permitido, sim, que meu filho me desrespeitasse gradualmente. E tudo começou com aquela conversa sobre o carro, 3 meses antes da humilhação na igreja. Uma conversa que mudaria completamente o rumo da nossa relação. Foi numa quinta-feira à noite de julho, um daqueles dias de inverno em Belo Horizonte, quando o frio corta a pele e o céu fica cinzento o dia todo. Eu estava na cozinha, preparando o jantar. Frango ensopado com batatas, uma receita que Everton adorava desde criança, quando ele chegou do trabalho com uma expressão que eu demorei para identificar. Não era tristeza, não era raiva. Era uma mistura estranha de vergonha com desespero, como se carregasse um peso enorme nos ombros. Ele largou a mochila do notebook perto da porta da cozinha, tirou o paletó cinza que vestia para trabalhar e ficou ali parado, me observando mexer a panela. Havia algo diferente no ar.
uma tensão que eu sentia, mas não conseguia explicar. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa séria, ele disse finalmente, se sentando na mesa da cozinha com os ombros caídos, as mãos entrelaçadas, olhando para baixo. Desliguei o fogão imediatamente. Quando meu filho dizia que precisava conversar sobre algo sério, eu largava tudo. Sempre foi assim nos últimos 35 anos. Ele era minha prioridade absoluta, sempre. O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Algum problema com a Fernanda? Perguntei, me sentando ao lado dele, já com o coração apertado de preocupação. Ele suspirou fundo, passou as mãos pelo cabelo castanho que estava um pouco despenteado e começou com uma voz embargada que me fez ficar ainda mais preocupada. Mãe, eu tenho 35 anos e ainda ando de ônibus. Todos os meus colegas de trabalho têm carro próprio. A Fernanda está começando a estranhar essa situação. Senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com a questão do carro em si, mas com a forma como ele estava falando. Como se ser meu filho, como se nossa condição financeira fosse uma limitação vergonhosa que ele carregava, como se eu fosse um fardo em sua vida. Meu filho, você sabe que nossa situação não permite esse tipo de gasto agora. Tentei explicar com paciência. Carro é muito caro para manter. Tem seguro, combustível, manutenção, IPVA. É uma responsabilidade financeira grande. Mãe, você não entende. Ele se exaltou de uma forma que me assustou, batendo a mão fechada na mesa com força, fazendo os pratos trincharem. Ontem, o pessoal do escritório marcou um happy hour num shopping longe, na região da Savassi. Eu não pude ir porque não tinha como voltar para casa depois. Hoje, a Fernanda comentou que seria bom se eu pudesse buscá-la no consultório dela quando ela fica até tarde atendendo pacientes. Anteontem perdi uma oportunidade de emprego melhor, porque a empresa fica numa região onde não passa ônibus direito. Eu me sinto um fracasso completo. Aquela palavra me perfurou como uma faca afiada. Fracasso. Meu filho se sentia um fracasso, e de alguma forma isso era responsabilidade minha. Era culpa da minha condição financeira, da minha profissão, da vida simples que eu podia oferecer a ele com meu salário de faxineira. Everton, você não é um fracasso, disse, tentando tocar sua mão, mas ele afastou bruscamente. Você é um homem trabalhador, formado numa universidade boa, competente no que faz, respeitado pelos colegas. Mãe, competente mas que anda de ônibus, ele gritou, se levantando da cadeira e começando a andar de um lado para o outro na cozinha pequena. Competente mas que não pode levar a namorada para jantar em lugares decentes porque não tem carro. Competente mas que aos 35 anos ainda mora com a mãe e depende dela para tudo. Cada palavra era uma pedrada na minha autoestima. Morar comigo era um problema? Eu sempre pensei que ele ficava em casa porque gostava da minha companhia, da comida caseira, do conforto de ter alguém cuidando dele com amor. Mas estava descobrindo que era pura conveniência financeira, e uma conveniência que o envergonhava. Filho, se você quer sair de casa, pode sair, falei, sentindo a voz tremer de emoção. Nunca te prendi aqui. Você tem salário bom, pode alugar um apartamento. Não é isso, mãe. Ele parou de andar e suspirou profundamente, mudando a estratégia. Ficou mais calmo, mais carinhoso, usando o tom de voz que usava quando era criança e queria alguma coisa. Olha, eu amo morar com você. Amo sua comida. Amo ter você cuidando de mim. Mas eu preciso de independência para algumas coisas. Preciso de um carro para me sentir completo como homem. Completo como homem. Meu filho precisava de um carro para se sentir completo como homem. E eu, que havia me sentido completa apenas segurando ele nos braços pela primeira vez há 35 anos, não conseguia entender essa lógica. Mas entendia o sofrimento dele, via a angústia em seus olhos, e isso me bastava para querer ajudar. Quanto custa um carro, filho? Perguntei, sabendo que me arrependeria da resposta, mas incapaz de ver meu filho sofrer daquele jeito. Os olhos dele brilharam como os de uma criança na manhã de Natal. Não precisa ser caro, mãe.
Eu já pesquisei tudo. Um Honda Civic usado, modelo 2020 ou 2021, sai por uns R$ 40.000. É um carro bom, japonês, econômico, que vai durar muitos anos. É um investimento, não um gasto. R$ 40.000. Eu ganhava R$ 2.400 por mês. R$ 40.000 representava quase 2 anos da minha renda bruta, sem descontar os gastos básicos de casa. Era um valor astronômico para mim, quase impossível de imaginar. Filho, isso é muito dinheiro. Tentei argumentar, mas ele estava preparado. Mãe, eu ajudo a pagar. Ele se apressou em dizer, sentando ao meu lado novamente, pegando minhas mãos calejadas entre as dele. Posso dar R$ 300, R$ 400 por mês para ajudar na parcela. E olha só que vantagem, quando eu tiver o carro, posso te levar no trabalho todos os dias. Você não vai mais precisar acordar às 4 da manhã, não vai mais precisar pegar 2 ônibus, posso te levar no mercado, na igreja, no médico quando precisar. Vai ser bom para nós dois. A ideia era realmente tentadora. Não precisar mais acordar às 4 da manhã para pegar o primeiro ônibus às 5h20. Não precisar mais carregar sacolas pesadas de mercado debaixo de chuva. Não precisar mais voltar sozinha do culto de terça-feira, caminhando pela rua escura até o ponto de ônibus. Não precisar mais chegar em casa às 6 da tarde, com as pernas inchadas de tanto ficar em pé no transporte público. Mas principalmente, a ideia de ver meu filho feliz, completo, realizado, sem aquela expressão de sofrimento que estava estampada em seu rosto, era irresistível para meu coração de mãe. Deixa eu pensar sobre isso, disse, mas no fundo já sabia qual seria minha decisão. Sempre soube que faria qualquer sacrifício pelo meu filho. Passei o fim de semana inteiro fazendo contas e mais contas. Peguei todos os meus comprovantes de renda dos últimos 3 meses. Organizei meus gastos numa planilha que Everton me ensinou a fazer no computador dele. Anotei cada centavo. Aluguel, R$ 500. Luz, média de R$ 100. Água, R$ 50. Gás, R$ 40. Telefone fixo, R$ 40. Mercado, R$ 400. Remédios para pressão alta, R$ 100. Produtos de limpeza, R$ 50. Dízimo da igreja, R$ 240. Por mais que eu quisesse fazer aquilo dar certo, por mais que virasse os números de cabeça para baixo, a matemática era implacável. Se eu financiasse R$ 40.000 em 60 meses, pagaria cerca de R$ 800 por mês. Com meu salário de R$ 2.400, sobrariam R$ 1.600 para todas as outras despesas. Já eram R$ 1.420 só de gastos básicos obrigatórios. Sobravam apenas R$ 180 por mês para emergências, roupas, qualquer imprevisto. Era apertado demais, perigoso até. Mas quando vi Everton na segunda-feira de manhã, tomando café com uma expressão abatida, triste, comentando que talvez fosse melhor terminar com Fernanda porque ela merece alguém melhor, alguém que possa oferecer mais, eu tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Vamos comprar o carro, anunciei na terça-feira à noite, depois do jantar. O rosto dele se transformou instantaneamente. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dos seus olhos castanhos. Um sorriso enorme se abriu em seu rosto, o primeiro sorriso genuíno que eu via há semanas. Sério, mãe? Você conseguiu um jeito? Como? Consegui. Vamos ao banco amanhã conversar sobre financiamento. Ele me abraçou com tanta força que quase me derrubou da cadeira. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu amo tanto você. Vou compensar isso, prometo. Vou cuidar de você para sempre. Naquela noite, deitada na cama, eu repassava mentalmente minha decisão. Sim, seria muito apertado financeiramente. Sim, teria que economizar em tudo, cortar gastos, talvez pegar trabalhos extras. Mas valeria a pena para ver meu filho feliz. E quem sabe aquele gesto de amor não aproximaria a gente de novo, não melhoraria nossa relação que andava meio tensa ultimamente. Na quarta-feira, fomos juntos ao Banco do Brasil, onde eu tinha conta há 15 anos.
Eu estava nervosa. Everton estava eufórico. Chegamos às 2 da tarde para uma reunião que ele mesmo havia agendado. O gerente, seu Mário, um homem de uns 50 anos, calvinho, óculos grossos, me conhecia há anos porque eu sempre pagava todas as contas em dia. Dona Divina, R$ 40.000 é um valor muito significativo para sua renda. Ele disse depois de analisar meus documentos por longos 20 minutos. A senhora tem certeza de que consegue arcar com essa prestação? São quase R$ 800 por mês durante 5 anos. Olhei para Everton, que me olhava com expectativa, com aqueles olhos que me derretiam desde que ele era bebê, e respondi: Tenho sim, seu Mário. É para meu filho. Ele precisa desse carro para o trabalho dele. O processo foi muito mais complicado do que eu imaginava. Precisei de avalista. Meu pai topou assinar, mesmo com uma expressão preocupada que me deixou com remorso. Precisei comprovar renda com 3 últimos olerites, extratos bancários, declaração do imposto de renda. Precisei fazer simulações e mais simulações, assinar dezenas de papéis que eu mal conseguia entender. Dona Divina, esse financiamento vai comprometer 33% da sua renda bruta, seu Mário insistiu. É um percentual muito alto. Recomendamos no máximo 20%. Está tudo bem, seu Mário. Eu me organizo. Quando finalmente assinei o contrato de financiamento, minha mão tremia tanto que mal conseguia escrever meu nome. 60 parcelas de R$ 792. 5 anos da minha vida comprometidos com aquele financiamento. 5 anos acordando às 4 da manhã para pagar o sonho do meu filho. Mas quando saímos do banco e Everton me abraçou ali mesmo na calçada da Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte, gritando: Obrigado, mãe, você é maravilhosa, eu amo você. Eu senti que havia tomado a decisão certa. Passantes pararam para olhar, alguns sorrindo ao ver a alegria dele. Eu me senti orgulhosa, importante, uma mãe que havia conseguido realizar o sonho do filho. Compramos o Honda Civic numa concessionária da Avenida Amazonas, perto do centro. Prata metalizado, automático, ar-condicionado digital, vidros elétricos, central multimídia. Era realmente lindo, cheiroso, reluzente. Everton ficou como uma criança na loja de brinquedos, conhecendo cada detalhe do carro, fazendo 1000 perguntas para o vendedor sobre consumo, manutenção, garantia. Olha só, mãe, tem até GPS e Bluetooth para conectar o celular. Ele estava radiante, tirando fotos de todos os ângulos, já imaginando como seria dirigir aquela máquina. No dia que fomos buscar o carro, uma semana depois, ele insistiu que eu dirigisse primeiro. Mãe, você também é dona deste carro. Precisa saber dirigir ele. Eu não dirigia há 10 anos, desde que vendi meu Uno velhinho de 1995 para ajudar a pagar a faculdade dele. Mas naquele dia, com Everton do meu lado, me ensinando pacientemente, me lembrando dos comandos, eu me senti a mulher mais importante do mundo. Durante as 3 primeiras semanas depois da compra, tudo foi exatamente como eu havia sonhado. Everton me levava ao trabalho todos os dias, chegando no escritório às 5h50, 10 minutos antes do meu horário. Íamos juntos ao mercado aos sábados, e ele carregava todas as sacolas pesadas até o carro. Me buscava na igreja depois dos cultos noturnos de terça e quinta-feira, esperando pacientemente no carro enquanto eu conversava com as irmãs. Ele postou foto no Instagram me agradecendo, uma foto nossa 2 ao lado do carro, com a legenda: Gratidão eterna à melhor mãe do mundo, que sempre fez de tudo para me ver feliz. Te amo, mãe. Mae Herói. Gratidão. Honda Civic. A foto teve 123 likes e dezenas de comentários elogiando nossa relação. Eu me senti a mãe mais orgulhosa do mundo. Fernanda começou a ser mais simpática comigo também. Veio jantar em casa 2 vezes naquelas primeiras semanas, elogiou minha comida, me ajudou a lavar a louça, disse que eu era uma mãe muito especial e que Everton
Tinha muita sorte. Pensei que finalmente tínhamos entrado numa nova fase da nossa relação, que talvez ela finalmente me aceitasse como parte da família. Como eu estava enganada. Como eu não percebi que aquela felicidade era construída sobre uma mentira que ele havia contado e que eu estava sustentando financeiramente, sem nem saber que estava sendo cúmplice de uma farsa. A bomba relógio estava armada e faltavam apenas algumas semanas para explodir. A explosão veio no final de setembro, numa tarde de domingo, quando Fernanda fez aquela pergunta aparentemente inocente que mudaria tudo. Dona Divina, como a senhora conseguiu comprar um carro tão caro? A pergunta de Fernanda ecoou pela sala de jantar como um trovão distante, anunciando tempestade. Era um domingo ensolarado de setembro e estávamos terminando de almoçar o frango ensopado que eu havia preparado com tanto carinho. Fernanda estava elogiando meu tempero, comentando sobre como era bom Everton ter conseguido o carro, quando soltou aquela questão que mudaria tudo para sempre. Eu estava tirando os pratos da mesa, sorrindo com os elogios à minha comida. Sempre me orgulhei de cozinhar bem. Quando respondi com a naturalidade de quem não tinha nada a esconder. Ah, minha filha, fiz um financiamento com o dinheiro do meu trabalho. Vai ser apertado durante 5 anos, mas vale a pena ver meu filho feliz. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro silêncio que eu já havia presenciado. Era um silêncio carregado, pesado, como se o ar da sala tivesse ficado mais denso. Fernanda parou de sorrir completamente, a garfada de sobremesa congelou no ar, e ela olhou para Everton com uma expressão que misturava confusão com algo que parecia decepção. Trabalho? Mas o Everton não disse que a senhora era do lar? As palavras saíram da boca dela devagar, cuidadosas, como se ela estivesse pisando em ovos. Senti o mundo parar, literalmente parar. O relógio da parede pareceu fazer mais barulho, o som dos carros na rua sumiu, e eu olhei para meu filho. Vi sua cara ficar vermelha como pimenta, não de vergonha ou constrangimento, de raiva pura direcionada a mim, como se eu tivesse acabado de cometer o pior crime do mundo. Do lar, eu repeti, genuinamente confusa, ainda não entendendo a dimensão do que estava acontecendo. Não, querida, eu trabalho como faxineira há 25 anos no mesmo escritório de advocacia. É com esse dinheiro que pago o financiamento do carro, as contas de casa, tudo. Vi Fernanda olhar de mim para Everton, depois de Everton para mim, claramente tentando processar a informação. Suas sobrancelhas se franziram. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que eu já havia notado que ela fazia quando estava nervosa. Everton, você me disse que sua mãe era dona de casa. A voz dela saiu baixinha, quase um sussurro, mas carregada de uma decepção que cortou o ar como uma lâmina. O clima na sala ficou insuportavelmente pesado. Everton se levantou da mesa tão bruscamente que a cadeira quase tombou para trás, fazendo um barulho alto que me assustou. Seus punhos estavam cerrados, as veias do pescoço saltando, e pela primeira vez na vida eu senti medo do meu próprio filho. Fernanda, vamos dar uma volta, ele disse entre dentes, com uma voz que eu não reconhecia. Era uma voz dura, fria, agressiva. Mas, filho, ela nem terminou a sobremesa. Tentei intervir, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, tentando manter a normalidade numa situação que claramente havia saído do controle. Mãe, não se meta! Ele explodiu, gritando comigo pela primeira vez em 35 anos. Fernanda, vamos embora, agora! Eles saíram sem nem se despedir direito. Fernanda me olhou por cima do ombro com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era pena? Era nojo? Era desapontamento? Antes de ser praticamente arrastada pela porta. O som da porta batendo ecoou pela casa vazia e eu fiquei ali, sozinha, cercada pelos pratos sujos e pelos restos de uma refeição que havia começado tão bem. Sentei na cadeira onde Everton estava há pouco e tentei processar o que havia acabado de acontecer.
Por que ele havia mentido para Fernanda sobre minha profissão? Por que meu trabalho honesto era motivo de mentira? Por que ele reagiu com tanta raiva quando a verdade veio à tona? Naquela noite, Everton chegou em casa às 2 da manhã. Eu estava acordada, esperando na sala, preocupada e confusa. Quando ouvi a chave na porta, fui até ele, ainda de camisola e roupão. Filho, o que foi aquilo hoje? Por que você disse para Fernanda que eu era do lar? Perguntei, tentando manter a voz calma, tentando entender. Ele me olhou com um desprezo que jamais havia visto em seus olhos. Era como se ele estivesse vendo um inseto nojento, algo que o incomodava profundamente. Mãe, você não entende nada mesmo, né? Sua voz estava carregada de desdém. Fernanda é dentista, formada numa universidade particular caríssima. Os amigos dela são médicos, advogados, empresários bem-sucedidos. As mães dos amigos dela são professoras, enfermeiras, administradoras. Você acha que eu ia apresentar você como faxineira? As palavras me atingiram como socos no estômago. Cada sílaba doía fisicamente. Everton, trabalhar honestamente não é vergonha. Para você talvez não seja, mas para mim é, ele gritou, e dessa vez vi ódio real em seus olhos. Você sabe como é constrangedor quando os colegas de trabalho perguntam o que minha mãe faz e eu tenho que inventar desculpas? Você sabe como é humilhante ter uma namorada de classe alta e uma mãe que limpa banheiro dos outros para sobreviver? Limpa banheiro dos outros para sobreviver. Era assim que ele via meu trabalho. Era assim que ele via minha vida. Era assim que ele via os 25 anos que eu dediquei para sustentar nossa casa, para pagar a faculdade dele, para dar a ele tudo que eu nunca tive. Everton, esse trabalho que te envergonha foi o que pagou sua faculdade, sua comida, suas roupas. Minha voz saiu embargada, quebrada pela emoção. E eu nunca pedi isso. Ele berrou, perdendo completamente o controle. Nunca pedi para você se sacrificar tanto. Nunca pedi para você ficar nessa vida medíocre. Você escolheu isso, não eu. Medíocre. Minha vida era medíocre para ele. 25 anos acordando às 4 da manhã para dar uma vida digna ao meu filho, e ele chamava isso de medíocre. 35 anos de amor incondicional, de sacrifício diário, de abrir mão de tudo por ele, e era assim que ele via minha existência. Filho, o que está acontecendo com você? Desde quando você pensa assim de mim? Perguntei, as lágrimas finalmente começando a descer pelo meu rosto. Desde sempre, mãe. Só que agora tenho coragem de falar a verdade. Ele pegou as chaves do carro que eu estava pagando, e se dirigiu para a porta. Vou dormir na casa da Fernanda. Preciso pensar sobre essa situação. Que situação? A situação de ter uma mãe que me envergonha. Ele saiu, deixando-me ali, devastada. Passei a noite inteira sentada na sala escura, chorando, tentando entender onde havia errado. Como criar um filho capaz de sentir vergonha da própria mãe? Como um amor tão grande havia gerado tanta ingratidão? Na segunda-feira, ele voltou para casa, mas estava completamente diferente. Frio, distante, tratando-me como uma estranha. Não me cumprimentou quando chegou do trabalho, pegou roupas limpas e saiu novamente, sem dizer onde ia ou quando voltaria. Fernanda não apareceu mais em casa. Quando perguntava sobre ela, Everton respondia com rispidez. Ela está ocupada. Mas eu percebia que era mais que isso. Ela havia descoberto sobre a mentira e estava se afastando, e ele me culpava por isso. As semanas que se seguiram foram as piores da minha vida. Everton começou a me tratar como uma intrusa dentro da própria casa. Não conversava mais comigo, não contava sobre o trabalho, não pedia mais para eu passar suas roupas ou preparar suas refeições favoritas. Quando chegava em casa, ia direto para o quarto e só saía para comer alguma coisa rapidamente na cozinha. Nos fins de semana, que antes eram sagrados para nós, fazíamos compras juntos, íamos à igreja juntos, almoçávamos conversando sobre a semana. Agora ele acordava tarde, saía com o carro sem dizer onde ia e voltava à noite, muitas vezes depois que eu já havia dormido.
Uma quinta-feira, tentei conversar com ele novamente. Ele estava na sala, mexendo no celular, quando me aproximei. Filho, a gente precisa resolver essa situação. Não pode continuar assim. Que situação, mãe? Está tudo normal? Ele nem levantou os olhos do celular. Normal? Você mal fala comigo, me trata com frieza, age como se eu fosse sua inimiga. Mãe, eu só quero um pouco de espaço. Estou numa fase da vida que preciso de independência. Independência? Você mora na minha casa, come da minha comida, usa o meu dinheiro para pagar o carro que você usa todos os dias. As palavras saíram com mais dureza do que eu pretendia, mas eu estava machucada, cansada de ser tratada como lixo. Foi aí que ele explodiu novamente. Ah, é assim que você vê? Então vou embora. Vou morar sozinho e você para de me controlar. Não é isso que eu quis dizer, filho. Mãe, você é muito controladora. Quer saber de tudo, controlar tudo que eu faço. Não aguento mais essa situação sufocante. Controladora. Agora eu era controladora por querer conversar com meu próprio filho, por querer entender por que nosso relacionamento havia se deteriorado tanto, por querer recuperar a relação amorosa que tínhamos até 3 meses atrás. A gota d'água foi no fim de semana seguinte. Fernanda veio buscar Everton para irem a uma festa de aniversário de um amigo dela. Quando ela chegou, cumprimentou-me com uma frieza cortante, sem aquela simpatia forçada de antes. Era claro que a descoberta sobre minha profissão havia mudado completamente a forma como ela me via. Ouvi quando ela falou baixinho com Everton na porta, mas a casa era pequena e eu conseguia escutar. Everton, por que você mentiu para mim sobre sua mãe? Não entendo por que tinha vergonha de contar a verdade. Fernanda, não é vergonha, é só que é complicado explicar nossa situação. Complicado por quê? Sua mãe parece ser uma pessoa trabalhadora, honesta. Ela fez um sacrifício enorme para comprar esse carro para você. Fernanda, você não entende. Você cresceu em outra realidade. Para você é fácil aceitar essas coisas porque você nunca passou por elas. Essas coisas? Everton, ela é sua mãe. E pelo que percebi, uma mãe que te ama muito. Eu sei que ela é minha mãe, mas isso não muda o fato de que nossa situação é diferente da sua família. Eles saíram discutindo baixinho. Soube depois, através de comentários que ouvi quando ele estava ao telefone, que Fernanda terminou com ele naquela mesma noite. Disse para as amigas que não conseguia namorar com alguém que mentia sobre a própria família e que sentia vergonha da mãe. Quando Everton voltou para casa naquela madrugada, estava transtornado. Não de tristeza pela perda da namorada, mas de raiva. Uma raiva direcionada inteiramente a mim, como se eu fosse a única culpada pelo término. Pronto, mãe. Está feliz agora? Ele disse, entrando em casa e batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Do que você está falando? Perguntei, saindo do meu quarto onde estava tentando dormir. A Fernanda terminou comigo por sua causa. Por minha causa? Everton, eu não fiz nada. Ah, você contou que era faxineira. Você estragou tudo. Filho, eu só falei a verdade. Não sabia que você estava mentindo para ela sobre isso. Você sabia sim. Eu tinha pedido para você não falar sobre seu trabalho. Era verdade. Ele havia pedido. Mas eu jamais imaginei que ele tivesse inventado uma mentira tão elaborada. Jamais pensei que meu filho fosse capaz de negar minha existência, minha realidade, minha dignidade dessa forma. Everton, mentir não estava certo. O que não estava certo era você não ficar na sua e não estragar minha vida. Naquele momento, olhando para aquele homem de 35 anos, me culpando por suas próprias mentiras, me responsabilizando pelo término de um relacionamento baseado em falsidade, eu tive uma revelação dolorosa e definitiva. Meu filho não me amava. Talvez nunca tivesse me amado de verdade. Eu era apenas uma conveniência, uma provedora, alguém que resolvia seus problemas financeiros e depois era descartada quando não servia mais aos seus propósitos. O amor que eu sentia por ele, profundo, incondicional,
sacrificial, não era correspondido. O respeito que eu achava que ele tinha por mim simplesmente não existia. A gratidão pelos 35 anos de sacrifícios tinha se transformado em ressentimento e vergonha. Eu havia criado um estranho. Um estranho cruel, egoísta, incapaz de amar a própria mãe. E o pior de tudo, eu havia dado a ele todas as ferramentas financeiras e emocionais para me machucar. Durante as 2 semanas seguintes, a situação só piorou. Everton mal falava comigo, saía com o carro sem avisar onde ia, voltava tarde, tratava-me como se eu fosse uma inquilina indesejada pagando aluguel para morar na minha própria casa. Foi quando comecei a pensar no impensável. E se eu retomasse o carro? A ideia me assustou no início. Como eu poderia fazer isso com meu próprio filho? Mas a cada dia que passava, a cada gesto de desprezo, a cada olhar de nojo que ele me direcionava, a ideia foi ganhando força e fazendo mais sentido. Por que eu deveria continuar pagando R$ 792 por mês durante 5 anos para alguém que me tratava como lixo? Por que deveria me sacrificar financeiramente por alguém que sentia vergonha de mim? Por que deveria sustentar o estilo de vida de uma pessoa que me considerava um estorvo? A semente da rebelião estava plantada, regada diariamente pela humilhação e pelo desrespeito. Só faltava coragem para ela brotar e florescer. E essa coragem viria de uma forma que eu nunca poderia imaginar. A humilhação na igreja foi a última gota d'água que fez o copo da minha paciência transbordar de uma vez por todas. Depois de passar aquele domingo chorando até não ter mais lágrimas, depois de me ver sendo chamada de estorvo e velha nojenta na frente de toda a congregação que me conhecia há 23 anos, alguma coisa morreu dentro de mim para sempre. E alguma coisa nova nasceu. Uma coragem que eu não sabia que possuía. Na segunda-feira de manhã, ao invés de seguir minha rotina normal de ir direto para o trabalho no primeiro ônibus, tomei uma decisão diferente. Liguei para Dona Carmen, minha supervisora no escritório de advocacia, e disse que estava com um problema pessoal urgente, que precisava chegar mais tarde. Ela, sendo a mulher compreensiva que sempre foi, me liberou sem problemas. Às 7 da manhã, bati na porta da Dona Neide, minha vizinha há 15 anos. Ela é uma mulher de 62 anos, viúva há 10, que sempre foi como uma irmã mais velha para mim. Se havia alguém no mundo que podia me dar um conselho sincero, sem papas na língua, era ela. Divina, que cara é essa? Parece que passou a noite inteira chorando, ela disse, ainda de camisola e roupão, me convidando para entrar na cozinha pequena, mas sempre arrumada de sua casa. Sentei na mesa de fórmica, onde já havíamos tomado centenas de cafés ao longo dos anos, e contei tudo. Desde o financiamento do carro até a humilhação no domingo. Dona Neide me ouviu em silêncio absoluto, balançando a cabeça, com uma expressão que misturava indignação crescente com pena genuína. Divina, me responde uma coisa, ela disse quando terminei meu relato, se inclinando para a frente e me olhando diretamente nos olhos. Quantos anos você tem? 53. E quantos anos você pretende viver sendo capacho do seu filho? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Dona Neide. Não, Divina, para de Dona Neide e me escuta bem o que eu vou te falar. Ela bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tinirem. Você criou um monstro. E monstro não muda, menina. Só piora com o tempo. Esse menino te humilhou na frente de Deus e de todo mundo, te chamou de estorvo. Você, que trabalhou a vida inteira como uma condenada para dar tudo para ele. Mas ele é meu filho, Dona Neide. E daí que é seu filho? Filho ingrato não deixa de ser ingrato porque saiu da sua barriga. Sua voz estava ficando mais alta, mais indignada. Você acha que quando você morrer, ele vai chorar no seu velório? Você acha que ele vai cuidar de você quando ficar velhinha e doente? Divina, pelo amor de Deus, abre os olhos. As palavras dela foram duras como pedradas, mas eram exatamente o que eu precisava ouvir.
Era como se alguém tivesse ligado uma luz num quarto que estava escuro há anos. O que você acha que eu devo fazer? Retoma esse carro, menina, ela disse, batendo novamente na mesa. O carro está no seu nome? As parcelas saem da sua conta? Estão. Então o carro é seu. Você não é obrigada a sustentar a soberba de filho ingrato. Ele te humilhou na frente de todo mundo. Agora você mostra para ele quem realmente manda nessa história. Mas como? Ele vai ficar furioso. Que fique. Deixa ele ficar furioso na casa dos outros. Dona Neide se levantou e começou a andar pela cozinha. Divina, você tem 53 anos. Ainda é tempo de ter uma vida digna, de ser respeitada. Mas se você continuar aceitando o desaforo desse menino, vai morrer sendo humilhada. Saí da casa da Dona Neide com uma determinação que não sentia há décadas. Pela primeira vez em 35 anos, eu ia fazer alguma coisa para mim, não para meu filho. Ia tomar uma decisão baseada no meu bem-estar, na minha dignidade, no meu futuro. Cheguei atrasada no trabalho, mas expliquei a situação para Dona Carmen. Ela me ouviu com atenção. Éramos próximas depois de tantos anos trabalhando juntas. E me liberou para sair mais cedo na terça-feira para resolver questões pessoais importantes. Na terça-feira, fui direto ao banco assim que saí do trabalho. Queria entender exatamente quais eram meus direitos sobre o veículo, quais eram minhas opções legais. Seu Mário, o gerente que havia feito meu financiamento, me recebeu em sua sala com a mesma gentileza de sempre. Dona Divina, o financiamento está inteiramente no seu nome. O carro está registrado no seu nome e as parcelas são debitadas automaticamente da sua conta, ele explicou, consultando os papéis na tela do computador. Juridicamente, a senhora é a única proprietária do veículo. Ninguém mais pode usar esse carro sem sua autorização expressa. E se eu quiser cancelar a autorização de uso? A senhora tem todo o direito. Pode inclusive solicitar a segunda via das chaves na concessionária, já que é a proprietária legal registrada. Meu coração disparou. Era possível. Era realmente possível retomar o carro sem estar cometendo nenhum crime. Seu Mário, e se eu quisesse vender o carro? Também pode, sem problema algum. Mas lembre-se que ainda há saldo devedor de aproximadamente R$ 35 mil. Teria que quitar o financiamento primeiro ou transferir a dívida para o comprador, dependendo da negociação. Saí do banco com todas as informações de que precisava e um plano começando a se formar na minha cabeça. Na quarta-feira, durante o horário de almoço, liguei para a concessionária onde compramos o carro. Expliquei a situação, que eu era a proprietária legal, mas precisava da segunda via das chaves, e marquei para ir lá na sexta-feira buscar. É normal esse tipo de situação, senhora, disse o atendente. Acontece mais do que a gente imagina. Traga apenas RG, CPF e o documento do veículo. Durante toda a semana, observei o comportamento do Everton com novos olhos. Ele continuava me tratando como se eu fosse invisível. Chegava em casa, comia o jantar que eu preparava sem um obrigado, tomava banho com a água que eu pagava e saía de novo com o carro para encontrar os amigos. Não me cumprimentava quando chegava, não perguntava sobre meu dia, não demonstrava nenhum pingo de gratidão ou afeto. Na quinta-feira à noite, tentei uma última conversa, uma última tentativa de salvar nossa relação. Everton, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu no domingo na igreja. E que tem para conversar? Você fez o que fez? Agora aguenta as consequências. Ele respondeu sem nem tirar os olhos do celular. Que consequências, filho? Eu só falei a verdade sobre meu trabalho. Mãe, você sabe muito bem que estragou minha vida. Por sua causa, a Fernanda terminou comigo. Por sua causa, eu fiquei passando vergonha na frente de todo mundo. Everton, ela terminou porque você mentiu para ela, não porque eu falei a verdade. Tanto faz. O resultado é o mesmo. Agora vou ter que recomeçar tudo do zero. Ele pegou as chaves do carro para sair novamente, como fazia todas as noites. Foi quando eu decidi fazer minha última tentativa. Filho,
Você já parou para pensar que esse carro está custando R$ 792 por mês do meu salário pelos próximos 5 anos? Ele parou na porta e se virou para mim com uma expressão de irritação. E daí? Você quis comprar. Eu comprei porque você me pediu. Porque disse que precisava, que estava sofrendo. E eu preciso mesmo. Preciso trabalhar, preciso ter uma vida social, preciso me relacionar com pessoas. E eu? Eu não preciso ter uma vida? Não preciso ser respeitada? Mãe, que drama é esse agora? Você tem sua vida. Trabalha, vai na igreja, conversa com as vizinhas. Que mais você quer? Quero ser tratada com respeito dentro da minha própria casa. Ninguém te desrespeita. Você que está criando problemas onde não existem. Problemas? Everton, você me chamou de estorvo e velha nojenta na frente de toda a igreja? Foi só um momento de estresse. Você que não entende que às vezes as pessoas ficam nervosas. Naquele momento, olhando para aquele homem de 35 anos que não demonstrava nenhum pingo de remorso pelo que havia feito, que não pedia desculpas, que ainda por cima minimizava minha dor, tomei minha decisão final e irrevogável. Está bem, Everton. Pode ir. Ele saiu e eu fiquei ali, mais determinada do que nunca. Na sexta-feira, peguei algumas horas no trabalho e fui à concessionária. Busquei a segunda via das chaves e aproveitei para conversar com o despachante sobre os procedimentos legais para reaver um veículo. Dona, é muito simples, ele explicou pacientemente. Como a senhora é a proprietária legal, tem direito de reaver o veículo a qualquer momento. Se a pessoa que está usando se recusar a devolver, pode até registrar boletim de ocorrência por apropriação indébita. E se eu quiser vender? Pode vender normalmente. É só quitar o financiamento ou encontrar um comprador que assuma a dívida. No sábado, Everton acordou tarde, como sempre fazia nos fins de semana. Veio até a cozinha para tomar café da manhã, mal me olhou nos olhos e anunciou: Vou viajar para Poços de Caldas com os amigos. Só volto domingo à noite. Onde vai ficar? Perguntei, mais por formalidade do que por interesse real. Hotel, não é da sua conta mesmo. Ele pegou uma mala pequena e começou a arrumar roupas. Ah, e não me liga. Quero descansar sem ser perturbada. Ele saiu sem se despedir, sem um tchau, sem um até logo. Simplesmente pegou as chaves do carro e foi embora. Foi aí que decidi agir. Esperei ele sair, peguei minha segunda via das chaves e desci até a garagem do prédio onde o carro estava estacionado. Meu coração batia descompassado, como se estivesse fazendo algo errado, mas eu sabia que estava certa. O carro era meu por direito. Entrei no Honda Civic pela primeira vez em semanas. Senti o cheiro do ambientador que ele havia colocado. Vi alguns CDs dele no porta-luvas, notei que havia migalhas no banco. Ele estava comendo dentro do carro. Respirei fundo e liguei o motor. Dirigi até um estacionamento privado que ficava a 10 quarteirões de casa e deixei o carro lá, pagando a diária. Voltei para casa a pé, guardei as chaves num local seguro e passei o fim de semana inteiro preparando mentalmente o que ia falar quando ele voltasse. Domingo à noite, pontualmente às 10 horas, Everton chegou em casa procurando as chaves do carro. Mãe, você viu as chaves do meu carro? Ele perguntou, revistando os lugares onde costumava deixá-las. Seu carro? Perguntei, olhando diretamente para ele. Que carro seu? Mãe, não faz isso comigo. Onde estão as chaves? Everton, senta aí que a gente precisa conversar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele percebeu que algo estava diferente no meu tom, mais decidido, mais seguro. O carro não está mais na garagem, está num lugar seguro. As chaves estão comigo. Mãe, que brincadeira é essa? Você não pode fazer isso. Não é brincadeira, filho. É decisão. Peguei todos os documentos do financiamento e coloquei na mesa entre nós. Este carro está no meu nome. As parcelas saem da minha conta.
Você me humilhou na frente de toda a igreja, me chamou de estorvo e velha nojenta. Agora vai andar a pé. O rosto dele ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltaram como cordas esticadas. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Eu preciso do carro para trabalhar, para ter vida social. Deveria ter pensado nisso antes de me humilhar publicamente. Mãe, pelo amor de Deus, foi só um momento de nervosismo. Eu não queria dizer aquilo. Pela primeira vez em meses, vi desespero real em seus olhos. Mas eu já não acreditava mais nas desculpas do meu filho. Everton, você me tratou mal durante semanas. Me chamou de controladora, disse que tinha vergonha de mim, me culpou pelo fim do seu namoro. Isso não foi nervosismo, foi quem você realmente é. Mãe, eu vou mudar. Prometo que vou ser diferente. Vou te tratar melhor, vou te respeitar. Tarde demais. Ele tentou usar uma abordagem diferente, mais manipulativa. Mãe, vamos fazer um acordo. Eu pago metade da prestação do carro e a gente divide o uso. Seria justo para os dois. Não. Por que não? É uma proposta razoável. Porque eu não quero mais dividir nada com você. Você fez sua escolha quando me humilhou. Eu fiz a minha agora. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, me estudando como se não me reconhecesse. Depois, tentou uma última cartada emocional. Mãe, eu sou seu único filho. Você não pode fazer isso comigo. Somos família. Família se respeita, Everton. Família não humilha um ao outro em público. Vendo que eu estava irredutível, ele mudou completamente de estratégia e mostrou sua verdadeira face. Você vai se arrepender disso. Quando ficar doente, velhinha, precisando de mim para tudo, vai lembrar deste dia. Vai implorar para eu voltar. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que eu amava desde que ele nasceu. E disse com toda a calma do mundo: Filho, eu já estou velhinha. E você já me deixou doente de desgosto. A diferença é que agora aprendi que não preciso de quem não me valoriza. Ele ficou parado por um momento, processando minhas palavras. Depois explodiu em fúria. Está bem! Se é assim que você quer, vou embora desta casa. Vou morar sozinho e você nunca mais vai me ver. Ótimo, respondi sem hesitar. Assim você aprende a ser realmente independente, como tanto queria. Você não está falando sério. Estou falando muito sério. E já que vai sair, pode aproveitar e levar todas as suas coisas. Não quero mais nada seu aqui. Ele saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Não voltou naquela noite, nem na seguinte. Na terça-feira, apareceu com 2 malas grandes e começou a recolher seus pertences em silêncio. Vou morar num apartamento dividido com 2 colegas, disse, evitando olhar nos meus olhos. Não quero mais depender de você para nada. Perfeito, respondi. Assim você vai aprender o valor das coisas. Ele terminou de arrumar suas coisas e parou na porta da sala, como se esperasse que eu mudasse de ideia, que corresse atrás dele, implorando perdão. Mãe, essa é sua última chance. Devolve as chaves do carro e eu esqueço tudo isso. A única coisa que eu vou esquecer é você. Ele saiu e bateu a porta pela última vez. Uma semana depois, mudei as fechaduras de casa. Pela primeira vez em 53 anos, eu havia colocado minha dignidade acima do amor de filho. E descobri que não doía tanto quanto eu imaginava. Na verdade, doía muito menos do que ser humilhada todos os dias. 3 dias depois que mudei as fechaduras, tomei outra decisão que surpreendeu até a mim mesma. Vendi o Honda Civic. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto tomava café sozinha na cozinha pela primeira vez em 35 anos. Olhei pela janela e não vi mais o carro prata estacionado na rua. Ele estava no estacionamento privado, custando R$ 20 por dia, e de repente, aquele carro não representava mais o sonho do meu filho realizado. Representava anos de sacrifício para sustentar a ingratidão de alguém que não me merecia. Liguei para a concessionária e marquei uma avaliação para o mesmo dia. Dona Divina,
É uma decisão acertada, disse o vendedor que havia nos atendido 3 meses antes. O carro está em excelente estado, bem conservado. Podemos fazer um bom negócio. Na sexta-feira, vendi o carro por R$ 36 mil. Com esse dinheiro, quitei o que restava do financiamento. Eram ainda R$ 32 mil. E sobrou uma quantia que me permitiu algo que não fazia há décadas: ter escolhas. Comprei um Fiat Uno usado, modelo 2015, vermelhinho, econômico, perfeito para as minhas necessidades reais. Gastei R$ 15 mil e ainda sobrou dinheiro para quitar algumas dívidas pequenas que tinha acumulado nos últimos meses e fazer uma reserva de emergência de R$ 9 mil. Pela primeira vez em anos, não estava no vermelho, não tinha prestações pesadas, não tinha a pressão de sustentar o estilo de vida de um filho ingrato. A sensação de liberdade foi indescritível. Era como se tivessem tirado uma mochila de pedras das minhas costas. Não tinha mais R$ 792 comprometidos por mês. Não tinha mais a pressão emocional de agradar alguém que me desprezava. Tinha, pela primeira vez aos 53 anos, autonomia total sobre minha própria vida e meu próprio dinheiro. As primeiras semanas foram estranhas, eu não vou mentir. A casa ficou muito silenciosa sem Everton. Não tinha mais roupa dele para lavar. Não precisava mais cozinhar para 2 pessoas. Não ouvia mais o barulho das chaves na porta de madrugada. Não precisava mais me preocupar se ele havia jantado, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Era um silêncio novo para mim. Mas não era um silêncio triste. Era um silêncio de paz, de tranquilidade, de alívio. Era o silêncio de quem finalmente podia respirar sem medo de ser humilhada a qualquer momento. Dona Neide vinha me fazer companhia quase todos os dias, principalmente nos primeiros tempos. Divina, você está diferente, ela dizia, observando meu rosto enquanto tomávamos café na minha cozinha. Está com uma luz no rosto que não via há anos. Parece mais nova, mais relaxada. E era verdade. Eu me sentia mais leve, como se tivesse me livrado de um peso enorme que carregava sem perceber. Não precisava mais andar pisando em ovos dentro da minha própria casa. Não precisava mais medir palavras para não envergonhar meu filho. Não precisava mais esconder quem eu era ou mentir sobre minha profissão. Comecei a fazer mudanças pequenas, mas significativas na casa. Comprei plantas para a varanda, samambaias, begônias, um pé de manjericão que perfumava a cozinha. Troquei as cortinas da sala por outras mais coloridas, reorganizei os móveis para aproveitar melhor a luz natural, coloquei quadros novos nas paredes, versículos bíblicos que comprei numa loja de artigos religiosos, nada muito caro, mas tudo feito com gosto, para mim, por mim. Não precisava mais me preocupar se Everton ia aprovar ou reclamar de alguma coisa. A casa era minha, as decisões eram minhas, a vida era minha. No trabalho, minhas colegas começaram a comentar sobre minha mudança de humor. Dona Divina, a senhora está mais animada, dizia Suelen, a menina que trabalha na recepção do escritório. Está sempre cantarolando, sempre sorrindo. Aconteceu alguma coisa boa? E tinha acontecido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu havia aprendido a me valorizar. Havia descoberto que minha vida tinha valor próprio, independente de ser mãe de alguém. Havia entendido que eu era uma pessoa completa, trabalhadora, honesta, digna de respeito. 2 meses depois da ruptura, numa terça-feira à tarde, Everton tentou entrar em contato. Ligou para o telefone fixo de casa enquanto eu estava preparando o jantar. Só para mim, uma porção pequena, simples, gostosa. Mãe, sou eu. Meu coração deu um pulo quando ouvi a voz dele. 41 anos de maternidade não se apagam da noite para o dia, por mais que a razão me dissesse que eu havia tomado a decisão certa. Oi, Everton. Mãe, podemos conversar? Quero te ver, quero resolver essa situação entre a gente. Sobre o quê? Perguntei, mantendo minha voz calma e neutra. Sobre a gente, sobre o que aconteceu. Eu aprendi algumas coisas nesses meses morando sozinho.
E parte de mim, a parte da mãe que amou incondicionalmente por 35 anos, queria correr e abrir a porta para ele. Queria perdoar tudo, esquecer as humilhações, voltar a ser a mãe devotada de sempre. Mas uma parte maior, mais sábia, mais forte, me fez perguntar: que coisas você aprendeu? Que é muito difícil viver sozinho, que as contas são pesadas quando você tem que pagar tudo. Que talvez eu tenha sido um pouco injusto com você. Talvez, um pouco injusto. Ele estava minimizando tudo o que havia feito, como sempre fazia. Everton, onde você está morando? Estou dividindo um apartamento com 2 colegas do trabalho. É meio complicado, sabe? Muito barulho, muito bagunça, ninguém limpa nada direito. E o trabalho, como está? Também está complicado. Tive alguns problemas com o chefe. Acabei sendo demitido mês passado. Aí estava a verdade. Ele não estava ligando porque sentia saudades ou porque havia realmente aprendido alguma coisa sobre respeito e gratidão. Estava ligando porque estava em dificuldades financeiras e precisava de ajuda. Mãe, será que eu posso voltar para casa? Só até me reorganizar, conseguir outro emprego, juntar um dinheiro? A resposta saiu da minha boca sem hesitação. Não. Mãe, por favor, eu reconheço que errei. Sei que fui grosso com você, sei que te magoei. Everton, você não errou. Você revelou quem realmente é, e eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Mãe, eu sou seu filho. Você não pode me abandonar assim. Você foi meu filho. Agora é apenas alguém que saiu da minha barriga há 35 anos, mas que escolheu me humilhar, me desrespeitar e me tratar como lixo. Ele tentou argumentar, chorou no telefone, prometeu que tinha mudado, que havia aprendido a lição. Disse que estava arrependido, que reconhecia seus erros, que queria uma chance de se redimir. Everton, você fez sua escolha quando me chamou de estorvo e velha nojenta na frente de toda a igreja. Eu fiz a minha quando mudei as fechaduras desta casa. Mãe, não pode ser definitivo assim. Sou seu único filho. E você desperdiçou essa oportunidade. Desliguei o telefone e me surpreendi. Não senti dor. Senti alívio. Ele tentou mais algumas vezes ao longo dos meses seguintes. Apareceu na porta de casa 3 meses depois, humilde, chorando, pedindo desculpas. Mas eu não abri. Olhei pela janela, vi aquele homem que um dia foi meu bebê e senti nada, nem amor, nem ódio, indiferença total. Deixou recados com Dona Neide, tentou falar comigo na saída da igreja aos domingos, chegou a mandar uma carta pelos correios. Mas minha decisão estava tomada e era irrevogável. Tinha aprendido, aos 53 anos, uma lição que deveria ter aprendido muito antes. Amor não pode ser unilateral. Respeito não se negocia. Gratidão não se impõe. E algumas portas, quando se fecham, devem permanecer fechadas para sempre, para preservar nossa dignidade. Hoje, 2 anos depois daquela humilhação na igreja, construí uma vida completamente nova e surpreendentemente feliz. Mudei de bairro. Fui morar num apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro Santa Efigênia, mais perto do centro, mais perto do meu trabalho. Fiz novos amigos na Igreja Batista Central, onde congrego agora. Tenho uma rotina tranquila e prazerosa. Consegui reduzir minha carga de trabalho no escritório de advocacia. Agora trabalho apenas meio período, das 6 às 12, e complemento a renda, fazendo doces por encomenda. Descobri que tenho um talento natural para a confeitaria, coisa que nunca pude explorar, porque todo o meu tempo livre era dedicado ao Everton. Faço bolos de aniversário, doces para festas, brigadeiros gourmet. Tenho uma clientela fiel que me procura sempre. É gratificante fazer algo que as pessoas realmente apreciam, receber elogios sinceros, ver sorrisos genuínos quando entrego um bolo bem feito. Viajo com o grupo da terceira idade da igreja. Já fui para Aparecida do Norte, Ouro Preto, até para uma praia linda em Guarapari. Coisas que jamais pensei que faria, experiências que jamais imaginei que teria. Faço artesanato nas tardes livres,
Cuido da minha pequena horta na varanda, leio livros que pego emprestado na biblioteca municipal. Na igreja, me tornei uma referência para outras mães que passam por situações parecidas. Divina, como você teve coragem de fazer o que fez? Elas perguntam, e eu sempre respondo: quando você aprende que merece respeito, a coragem vem naturalmente. Alguns conhecidos ainda me criticam. Mãe é mãe, dizem. Tem que perdoar sempre, não importa o que o filho faça. Mas eu aprendi que perdoar não significa aceitar ser maltratada de novo. Perdoei meu filho, não guardo rancor, não desejo mal a ele, mas não permito que ele volte a fazer parte da minha vida. Soube por terceiros que Everton passou por mais dificuldades, conseguiu outro emprego depois de alguns meses, está namorando uma moça diferente. Não sinto nem alegria nem tristeza com essas notícias. Sinto indiferença completa, e essa indiferença é libertadora. Quando me olho no espelho hoje, vejo uma mulher completamente diferente. Mais forte, mais segura, mais feliz consigo mesma. Os cabelos estão mais grisalhos. Parei de pintar e assumi os fios brancos com orgulho. As rugas estão mais marcadas pelo tempo, mas os olhos brilham com uma luz que não via há décadas. É a luz de quem aprendeu a se valorizar, de quem descobriu seu próprio valor. Aprendi que não preciso de quem não me valoriza, e isso inclui filhos ingratos. Aprendi que respeito não se negocia, nem mesmo por amor maternal. Aprendi que algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar lições dolorosas, mas necessárias para nosso crescimento. A lição mais importante que aprendi, que nunca é tarde para recomeçar. Que aos 53 anos, depois de uma vida inteira de sacrifícios por outras pessoas, ainda dava tempo de viver para mim mesma. Ainda dava tempo de descobrir quem eu era além de ser mãe de alguém. Hoje caminho pela vida com a consciência tranquila. Não porque não sofri, sofri muito, mas porque aprendi que a verdadeira libertação às vezes vem através do abandono de quem nos abandona, primeiro emocionalmente. Se você está ouvindo esta história e está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida que te desrespeita sistematicamente, mesmo sendo da família, lembre-se, você merece respeito. Você merece gratidão. Você merece amor verdadeiro, não conveniência disfarçada de afeto. Não tenha medo de fechar portas que precisam ser fechadas. Não tenha medo de estabelecer limites, mesmo com quem você ama profundamente. Porque às vezes é só quando dizemos não para quem nos maltrata que descobrimos o poder libertador do sim para nós mesmos. Não permita que ninguém, nem mesmo seus filhos, trate você como menos do que merece. Sua dignidade não está à venda. Seu respeito não é negociável. Sua felicidade não deve depender da aprovação de pessoas que não te valorizam.